Agora, Vera, o projeto da dosimetria lá no Senado, essa história, enfim, vamos ouvir aqui a sua análise e trazer algumas informações. Primeiro tivemos você citou já as manifestações do fim de semana, menor do que as esperadas, mas ao que parece, do que o que era esperado, mas ao que parece, boa parte do Senado não quer aprovar o projeto como ele veio da Câmara, ou seja, possibilitando que outros criminosos, além dos condenados pelos atos golpistas, também se beneficiem. Hoje, o relator do projeto disse ao jornal O Globo, o senador Espiridião Amin, do PP, que o relatório vai incorporar emendas para restringir expressamente o alcance da proposta aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, que é justamente para tentar corrigir essas brechas. Segundo a mim, ao menos 2 emendas foram apresentadas no Senado e caminham nesse sentido. Uma dessas emendas é do senador Otto Alencar, do PSD, e outra do senador Sérgio Moro, do União Brasil. Hoje, o senador Otto Alencar conversou aqui com a Cássia Godoy e com o Milton Jung, no jornal da CBN. Inclusive, ele chamou o projeto de pró-facção e disse que, do jeito que ele está, ele não vai ser aceito pela casa. O relator ele tem consciência de que a anistia é impossível de ser aprovada pela inconstitucionalidade. É claro que ele colocou essa posição, mas certamente ele já está entendendo também, como outros tantos senadores que eu já conversei, que até esse projeto que é de lei ordinária, ele não terá condição de ser aprovado na CCJ e no plenário do Senado Federal. Otto Alencar também descartou a possibilidade de o PL da dosimetria retomar aquele objetivo inicial que era da anistia, né? A ideia chegou a ser defendida pelo relator do projeto no Senado, o senador Espiridião Amin. Nós, no Senado, aprovamos recentemente o projeto antifacção. Esse aqui é pró-facção. Esse é para ajudar quem está apenado já em outras modalidades. O que se pensava é que o projeto da dosimetria ia ficar restrito aos apenados, os condenados de 8 de janeiro. Ele não vai ter, na minha opinião, pelo que eu conheço, votos para ser aprovado na CCJ ou no plenário do Senado Federal. Bom, que se você, nosso ouvinte que quiser ouvir a entrevista completa, está lá no site da CBN. Paralelamente a isso, o senador Alessandro Vieira diz que vai apresentar o voto pela rejeição total do projeto da dosimetria, porque se altera no Senado e volta para a Câmara, segundo ele, pode retomar a ideia inicial. Tá confuso isso, né? Não, mas ele tem razão, porque se voltar para a Câmara, eles podem, e lá tem uma maioria bolsonarista mais ali raiz do que no Senado, eles podem realmente voltar à ideia original. Esse projeto, acho que a gente só vai escapar de que ele passe porque a imprensa prestou atenção nele antes dos senhores senadores. Foi primeiro o Marcelo Godoy, do Estadão, que gritou que o projeto mexia na lei de execução penal e, portanto, mexia na dosimetria de penas para todos os chefes de organizações criminosas. Inclusive, poderia beneficiar chefes do crime organizado que estão presos já. A Daniela Lima fez reportagens no mesmo sentido também, e aí os senadores acordaram para o que eles estavam votando. Nesse fim de semana, pessoas foram às ruas em várias capitais de novo para dizer ao Congresso: olha, parem de legislar apenas para o seu umbigo, olhem para os interesses do Brasil. Respeitem o Brasil, respeitem o povo brasileiro, aquilo que eu falei a semana passada. Você tem uma pena votada pelo Supremo Tribunal Federal que se debruçou sobre provas robustas, sobre um processo extenso, e aí agora vai lá o Congresso e tenta mexer com a mão do gato nas penas, e não só nas penas para esses condenados, como também para vários outros crimes. Então, essa ideia de restringir é para não ficar tão feio, mas ainda assim a gente vê que tem um casuísmo extremo nessa situação. Vamos ver como que vai ficar, mas o senador Alessandro Vieira tem razão. Se for votado com alterações no Senado, ele volta para a Câmara, e aí a gente pode ver restituído
esse projeto com o conteúdo dele bastante questionável. Eu digo confuso até em relação ao trâmite, né? Porque diante dessa discussão, tem essa questão de um novo texto, aí volta, pode ser mexido. Agora, é uma pauta cara para a oposição. Nesse vai e vem, esse tema pode cair ou não? Ou eles vão insistir nisso? A gente não sabe depois do recesso o que vai acontecer, Débora. Eu acho que vai depender muito das pesquisas eleitorais, vai depender muito se a família Bolsonaro vai insistir nessa candidatura do Flávio Bolsonaro, ou se vai entender que a pacificação do Centrão dependeria de uma candidatura menos radical e não ligada diretamente à família. Isso poderia ajudar a fazer ali uma troca. Olha, vocês desistem da candidatura do Flávio e a gente dá um jeito aqui, mas eu acho que o que vai ficando claro é que o projeto vai ser modificado no Senado, se não for totalmente rejeitado, existe, eu acho, essa possibilidade, e aí não vai dar tempo de votar na Câmara nesse ano. Então, a gente vai ter todo esse recesso para essas articulações políticas dos dois lados. Digamos que a gente volte do recesso, com a popularidade do presidente crescendo e a necessidade por parte da centro-direita de definir logo uma candidatura. Eu acho que vai ficando muito sem espaço para esse tipo de discussão. Então, o fato de não aprovar em estágio final nesse ano, eu acho que é ruim para quem advoga esse projeto. Faz com que o clamor reduza ainda mais, a gente vai para um recesso, ninguém mais vai lembrar dessa história. Então, acho que é bastante negativo para a direita essa dificuldade de votar o projeto no Senado. Eles não contavam com isso, achavam que, como Davi Alcolumbre está desgastado com o governo, estava irritado com aquela questão do Messias, irritado com o Supremo Tribunal Federal, a coisa correria solta lá. Mas, de novo, foi uma semana em que eles exageraram demais. Eles aprovaram a dosimetria nesses termos, beneficiando ali chefes do crime organizado em todo quanto é lugar. Aprovaram a absolvição da Carla Zambelli, sendo que o Supremo tinha mandado cassar imediatamente o mandato dela. Então, foram longe demais. O Supremo deu uma puxada radical no freio. A imprensa mostrou os absurdos desse projeto, que realmente é um projeto que beneficia as facções. Ficou claro que ele era absolutamente incompatível com outro projeto, o projeto de lei antifacção. E também as pessoas foram às ruas, voltaram às ruas, puxadas de novo pela classe artística. Então, acho que, de novo, se criou uma configuração negativa para o avanço desse tipo de matéria. E, com isso, o tempo corrido do Congresso é um fecho para dificultar a aprovação dessa matéria ainda em 2025. Eu achei fantástico o Esperidião Amin falando mais cedo que ele queria tirar os trechos que favorecem criminosos sem o projeto ter que voltar para a Câmara. Falou que era um esforço criativo. Que usar uma criatividade, mas tem um regimento a ser seguido, né? Tem lei, né? Tem lei que rege esse tipo de coisa. E criatividade a serviço de beneficiar uma pessoa e o seu grupo mais próximo. Então, realmente, estão brincando com a cara das pessoas, né? Quando os artistas vão à rua com o lema "Respeitem o Brasil", é isso. Essas pessoas precisam se dar o respeito e entender que legislar não é molecagem, não é você brincar de fazer qualquer coisa que dá na sua veneta. Existe um rito a ser cumprido e esse é um dos mais clássicos de todos. Uma coisa que é alterada. Porque tem isso, de vez em quando se tenta fazer isso. Quando você só suprime alguma coisa, então não precisa voltar para a Câmara. Isso já foi feito algumas vezes. Também acho que já é uma gambiarra. Mas, nesse caso, não tem só como você suprimir. Você vai ter que mudar a redação. Se você altera a redação, não tem criatividade que faça com que não volte para a casa original, que é a Câmara.